preocupação de que aquela teoria é a mais moderna que nós temos ainda hoje. Você continua acreditando que vai haver o colapso do capitalismo, o despertar das classes, das massas trabalhadoras, que levará a uma revolução comunista e que aí vai mudar tudo? Não, primeiro, Júnior, isso aí, quando a gente tem esse tipo de interpretação, ela não é a realidade, essa não é o fundamento da teoria marxiana e da teoria de Marx, né? Qual é o fundamento? O fundamento é: há graves contradições em qualquer época da sociedade e na nossa. A contradição central é quem produz a riqueza, que é a classe trabalhadora, não fica com ela. Perfeito. Essa é a contradição central que é apontada no marxismo, tanto que a grande obra do Marx não é o socialismo, é o capital. Ele tenta apontar 3 volumes intermináveis, né? a dinâmica de funcionamento e do fluxo do capital. E quem mais estuda, inclusive hoje, uma pena, que a esquerda, boa parte do que se diz esquerda abandonou, os liberais estudaram muito isso. Aliás, Delfim Neto, que é o símbolo, era um grande admirador da obra. Então, né? Não concordava com ela, mas essa contradição, né, que a gente fala assim, são 2 elementos que compõem a organização da sociedade, que é assim, as relações de produção, como a gente se relaciona para produzir as coisas. Por exemplo, nós estamos numa sociedade capitalista, como nós nos relacionamos? É o trabalho assalariado, a pessoa recebe um salário em troca do trabalho dela por uma determinada jornada. Só essa é a forma que existe de se relacionar para produzir as coisas? Não, já existiram outras formas, né? Inclusive o modo de produção escravista, o modo de produção asiático e outros, né? Enfim, esse é o modo atual. O que ele levou? Ele levou à melhoria da condição de vida da humanidade? Não, nós estamos vendo aí a crise climática, cataclismo, e no caso do Brasil, uma 8ª economia do mundo, é o país, o segundo ou o primeiro maior que concentra riqueza, né? Então ele produz muita riqueza, porque é uma classe trabalhadora que a gente escuta, a classe trabalhadora tem que se atualizar, tem que fazer curso, ela faz tudo isso, mas isso é uma cantinela, é vendido para ela como se ela se atualizar, ela vai ter uma melhor posição no mercado. Mas na verdade o que aconteceu? Na pandemia, a gente teve o crescimento da fortuna dos bilionários brasileiros. Todo mundo perdeu na pandemia, todo mundo, menos os bilionários brasileiros. Então essa grave contradição é que está no centro da questão. O que é apontado por Marx não é que isso vai acontecer inevitavelmente. Ele diz: quando a relação de produção, que é essa forma que a gente se organiza para produzir as coisas, ela contribui para o desenvolvimento do que ele chama forças produtivas, que é o desenvolvimento mesmo da sociedade, enfim, da produção das coisas. Quando uma está em compasso com a outra, está tudo muito bem. Mas como uma está em conflito com a outra, abre-se aí uma possibilidade de mudança, porque vamos dizer, a relação de produção lá não mais favorece o desenvolvimento do sistema. E pode ver, a gente vive de crise, né, e destruição do que a gente chama força produtiva. É o consumo desenfreado, mas se a minha memória não falha e se eu me lembro direito, isso é sempre colocado como um confronto inevitável se vier a ser feito. Ou seja, sim. Não será por uma eleição que as pessoas se decidirão aí comunistas. Aí que tá. O confronto é com a tradição, e aí tem um texto que eu gosto muito do Engels, que é um texto, Carta a Joseph Bloch, o ouvinte aí que quiser pesquisar tem na internet, chama Carta a Joseph Bloch do Engels. Ele vai mostrar como que há a possibilidade dessas múltiplas transformações. Durante muito tempo se acreditou, que falava no marxismo vulgar, que seria só a tomada das fábricas, né, ou uma revolução violenta. Veja, a revolução em si, ela é violenta não pelo formato dela, que tem que pegar em armas. E um parênteses, quem pegou em armas e deu exemplo, a primeira grande revolução armada foram os liberais, né? Foi a burguesia, a Revolução Francesa, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, não foram os comunistas que inventaram a revolução armada, né? Senão acho que isso é coisa de comunista, né? Mas veja, esse processo de mudança ele pode se dar de múltiplas formas, que a gente chama de determinantes. A política é uma delas. Eu acho importante algumas experiências, né, aqui no Brasil. Nós estamos na iminência de uma revolução armada? É óbvio que não, a esquerda nem arma tem, inclusive, né? Então a via política, voltando àquela sua primeira questão, a via política é fundamental. Nós precisamos da tomada do poder de Estado. Não porque a gente acredita que o Estado vai resolver tudo isso, mas a gente consegue mitigar e controlar essa diferença. E como que vai se dar no caso brasileiro? Sem dúvida, ele não pode descartar a via institucional. E aí temos exemplos, que chama a via chilena, que era o que o Allende desenvolveu, a via chilena para o socialismo, que é a via legal. Ele ganhou eleições, utilizou mecanismos internos da própria legalidade. O que aconteceu? Tomou um golpe. Veja, mas isso não é um desdobramento lógico e imediato. Isso é só a comprovação de que, assim,
A burguesia e os capitalistas, os grandes proprietários, eles não têm pudor de rasgar a democracia e dar golpe, perseguir, torturar e matar todo mundo que divergir deles, né? Infelizmente isso aconteceu com a Allende. Nós tivemos uma atualização da via chilena e a crise da experiência do Chile levou a todo mundo a falar, não dá mais para disputar a eleição. Isso foi uma crise na esquerda, né? Eu sempre defendi o contrário. Acho que a gente disputa a eleição de sindicato, não tem um modo próprio de dizer qual vai ser o processo da revolução. Quem vai dizer? É a sociedade brasileira, que não suporta mais carregar nas costas o fardo dessa desigualdade social. E se ela não vier, né, de forma planejada, né, e organizada, ela pode vir de forma espontânea, muitas vezes, com insurreições, com saqueamento. A gente já viveu isso na América Latina, né? Então, a via eleitoral é o momento de apresentar a proposta. Dá sim para mudar, dá para avançar dentro da, vamos chamar, da ordem burguesa. É claro que tem um controle e um limite. Até o Lenin tem o texto dele brilhante, que chama Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, e ele pergunta, devemos participar dos parlamentos burgueses? Ele afirma categoricamente que sim. E ele fala também, tem um outro capítulo que ele fala, nenhum compromisso, quer dizer, tem que fazer aliança interclasse, ele fala, também tem que fazer, mas como fazer? Né? Você não pode rebaixar o seu programa, que é o que o governo Lula está fazendo. Então não é uma aliança de esquerda. Né? Então é nesse sentido que eu digo que a política ela é importante, e a atualização que eu queria dizer da via chilena ao socialismo é a experiência venezuelana. Veja, a experiência venezuelana ela degringolou depois da morte do Chávez, mas ela foi a experiência que mais consultou a população, né? O Chávez foi o presidente que mais venceu eleições, não para a presidência, de consulta, plebiscito. Qualquer mudança constitucional na Venezuela tem que passar por referendo ou plebiscito. No Brasil, a gente pode privatizar Petrobras ou privatizar a Sabesp sem ouvir a população. Vamos dizer que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro é mais democrático que o da Venezuela, muito atrás da democracia hoje venezuelana, que tem 5 poderes na Constituição, que concebe, trouxe para dentro da Constituição, inclusive, o poder, a propriedade coletiva. Então tem a propriedade privada, a propriedade estatal e a propriedade coletiva. Então ela tem todo avanço naquele período. Então é uma atualização que nós temos sim possibilidade de fazer mudança institucional. Mas ele é um ditador, né? Ele é um ditador. O Maduro é um ditador. Discordo disso. Eu tenho divergência política com ele. Ele é um ditador. O que ele fez agora na validação das candidaturas, que poderiam disputar ou não, né? É um consenso. Você pode divergir, mas é um consenso global, né, sobre essa posição da Venezuela. Não é um consenso. É um consenso. Não é. É um consenso. E mais, né? Assim, olha os níveis de pobreza da Venezuela hoje. E aí é onde eu quero te perguntar, porque eu sempre falo isso, mas aí como a gente não se fala todo ano, aqui nas entrevistas, eu sempre trago porque você pode ter uma reflexão diferente ou um ponto de vista distinto. Pouquíssimos países, né, implantaram modelos de sociedades ou de governos ou de convivência comunista ao longo do tempo. Muito poucos. Isso é um fato. Aí eu não vou voltar lá nos anos 50, 60, porque está distante vamos para 100 anos desse espaço já. Vamos pegar hoje. A gente tem como grandes exemplos, a gente poderia, né, assim dizer, talvez da China, né, que é um comunismo diferente, né? A gente tem a Coreia do Norte, sim, um comunismo mais clássico, né, vamos dizer assim, propriedade coletiva dos meios de produção, o Estado controla tudo, e você tem Cuba, que também está num outro momento, assim, mas o fato, Tito, isso sempre me intriga. Se é bom, por que os cidadãos são impedidos de deixar o país? Se é bom, porque há tanto controle do Estado sobre o indivíduo. Se é naturalmente bom, ou seja, se as pessoas estão felizes e gostam, por que elas precisam ser controladas neste nível que estes governos exercem? A gente tem vários mitos aí, né, Júnior? Primeiro, você citou 3 países, eu gostaria de acrescentar a própria União Soviética, que não existe mais, né, mas que alçou
um país agrário, semi-feudal, numa condição de potência econômica, industrial, educacional, e que foi o primeiro país no mundo que deu direitos de igualdade para as mulheres. Inclusive, a primeira ministra mulher no mundo foi a Krupskaya, que era companheira do Lenin, que era uma grande pedagoga, foi ministra da educação. Não foi os países centrais capitalistas, que ainda hoje continuam a cercear e limitar os direitos das mulheres, porque são direitos, né, que existem constitucionalmente, mas não são direitos efetivos. Quando a gente fala de Cuba, China, União Soviética, mesmo Cuba. Cuba tem índices econômicos e índices sociais superiores ao do Brasil, com um PIB infinitamente menor, índices sociais mesmo, de desigualdade, de acesso ao básico, seja ele ensino superior, educação, moradia, alimentação, lazer, né? Isso tudo um país, uma pequena ilha que vive de produção de açúcar. É isso, tem uma limitação econômica, um embargo econômico. E aí eu volto à pergunta, se é tão ruim assim, por que os Estados Unidos não retiram o embargo de Cuba e permite Cuba naufragar? Mas eu fiz a pergunta primeiro. É por isso que eu estou devolvendo. Não, eu fiz a pergunta primeiro. Vamos lá, Coreia do Norte, isso, lá. Vamos lá no paralelo 38. Não, mas vamos lá. É tão perigosa a experiência cubana que os Estados Unidos é tão mal sucedida que os Estados Unidos têm que fazer um bloqueio econômico e sancionar qualquer empresa, como sanciona de outras, né? Você falou da China, né? E outra, isso teve um período na Revolução Cubana que tinha isso, mas os cubanos saem de Cuba sim. Essa semana mesmo, peguei um Uber, o motorista cubano que está aqui, saiu, exilado, vai falar mal de Cuba, defendendo com veemência o regime e volta lá para visitar a família quando quer. Então, pera lá, não é bem assim, parece que tem um muro lá que impede o fluxo de pessoas, não é bem assim a realidade. China a mesma coisa, pode ter todos os elementos, mas foi uma revolução socialista e tem projeções já colocando a curto prazo ela sendo a maior potência econômica do planeta, além de uma potência militar que ela está se tornando. Ora, então nós temos assim, evidente que tem todo um movimento internacional. Mas eu te falei aqui, ó, vamos lá, que China é diferente, porque China você tem momentos históricos diferentes, né? Então você tem o comunismo chinês, que era diferente do soviético, você tinha, depois você teve a Revolução Cultural do Mao Tse Tung, que foi um desastre. Sim. Não é possível que o historiador vá apreciar a queima de milhões de livros e destruição do conhecimento, os próprios chineses. Depois, o Deng Xiaoping vai fazer uma revisão desse momento. Como liberais fazem ainda hoje, né? Queimando livros do Paulo Freire, livros do Marx. Mas hoje não é só dos países sociais. E aí a gente tem uma China hoje com propriedade privada. É isso que eu quero te falar. Por isso que é um comunismo diferente, né? Ela muda uma questão intrínseca da teoria comunista. Lá tem propriedade privada. Então você pode comprar um carro, você pode comprar uma casa, a casa é sua, né? Você vende. Aliás, grandes capitalistas são chineses, né? Nós temos agora uma discussão nos Estados Unidos, que os Estados Unidos querem banir o TikTok, porque o TikTok teria influência chinesa, né? E o dono do TikTok fala, não, eu sou de Singapura e tal. Mas enfim, o cara te fala o seguinte, então ali a gente tem um comunismo diferente. Se a gente pegar esse clássico, né, onde o Estado controla todos os meios de produção, né, nós temos isso hoje, por exemplo, em Cuba avançou, tem os paladares, tem alguns pequenos negócios que podem estar na mão das pessoas, mas ainda tem um grande controle estatal. E a gente tem a Coreia do Norte, que exerce uma profunda ingerência na vida do cidadão, né? Se é bom, por que não levanta o muro? Será que as pessoas iriam do norte para o sul ou do sul para o norte? Na Coreia do Norte, está falando assim, a Coreia do Norte, veja, cada experiência socialista, ela é um desdobramento da sua própria trajetória e da sua própria história. Na Coreia do Sul, quando fala da Coreia do Norte, na Coreia do Sul é proibido a organização de partido comunista. Você pode ser preso, inclusive, se você se colocar. Então, é difícil falar de liberdade. A gente costuma falar o comunismo clássico dá liberdade. O liberalismo clássico não dá liberdade, ele dá a falsa sensação de liberdade. Porque fala assim, a liberdade de ir e vir. Quem da classe trabalhadora tem a liberdade de sair do país? Quem é da classe trabalhadora, quantos aqui de Franca, sequer conhece o mar? Sequer conhece o mar. Então é uma falsa sensação de liberdade porque ela é formal. Esse é o princípio liberal. E a teoria socialista fala que nós precisamos de uma liberdade real, substantiva. Tem que dar a condição do francano conhecer o mar, condição material. Nós não estamos falando da Coreia do Norte ou da Coreia do Sul, porque eles na Coreia do Sul também. Né? Agora são regimes em disputa, lá é uma sociedade em guerra, passou por guerra civil, e a guerra civil só foi finalizada com a intervenção direta dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, foi lá, porque a Coreia do Norte tinha
tinha tomado completamente a Coreia do Sul no processo de retomada e de guerra lá. E hoje, a gente vê até nas séries, hoje em dia, muitas séries sul-coreanas, fazendo críticas ao próprio regime, né? Não é um regime de liberdades, não. É um regime de aperto na classe trabalhadora, de condições de trabalho precárias, né? Então é evidente que é isso. Agora, se o modelo é mais estatal, e veja, não temos experiência comunista. O comunismo é um outro modo de produção da sociedade, nós temos transições socialistas aí em construção. Então é isso, nós temos que olhar para a nossa realidade também. Porque às vezes a gente acha, lá é mais autoritário que aqui. As empresas brasileiras, vamos lá, vamos entrar na lógica então do mercado. Aonde há democracia, nas grandes empresas brasileiras, é a autocracia que impera, é o poder de mando do proprietário. Ele manda e o funcionário obedece. Essa é a lógica do mercado. Ela é altamente ditatorial, ela não é democrática, é uma ilusão. Quem é grande proprietário? Não é um empreendedor que tem um pequeno negócio familiar e agora consegue um CNPJ e aí ele vira empresário. Não estou falando de grandes empresários, de grandes redes, não tem espaço coletivo de participação. E quem se sindicaliza, muitas vezes nas empresas capitalistas, é mandado embora. Aonde existe democracia efetiva? Tem formal. Olha, eu posso me sindicalizar, eu posso me associar, mas se eu fizer isso eu sou mandado embora e recebo meus direitos. Então o debate sobre democracia ele tem que dar um salto de qualidade, inclusive dentro da centro-direita, né? Porque democracia é efetividade de direitos e condições de vida. Então, volto lá na situação de Cuba. Cuba não tem uma pessoa morando na rua, não tem uma pessoa passando fome, não tem uma pessoa que não é atendida no sistema de saúde e tem um sistema eleitoral com participação política a partir do bairro, coisa que nós não temos aqui. Quando eu falei e quero fazer um parênteses, da Venezuela, nós não defendemos o governo Maduro, o Partido Comunista lá é oposição ao governo Maduro. Mas eu dei só um exemplo de como você pode, dentro da ordem, transicionar, criar mecanismos e tentar fazer alguma mudança, que é possível. Como eu disse, a Constituição venezuelana ela é altamente democrática. Uma empresa estatal lá não pode ser vendida. Se o Maduro quiser, ele é ditador. Ele não é um ditador. Se ele quiser fazer, ele não pode. Ele tem que consultar, tem que passar por referendo e por plebiscito. Ditadura nós temos aqui no Brasil. É a ditadura do capital. Tá aí o Tarcísio privatizando a Sabesp e 2 candidatos da Prefeitura de Franca querendo o apoio do Bolsonaro e do Tarcísio, né, que fizeram intervenções em universidades, reforma da Previdência e reforma trabalhista, que só prejudicou a vida do trabalhador. Em nenhum momento a classe trabalhadora nesse país foi ouvida. Você é a favor disso ou não? Aí a gente escutava, vamos fazer plebiscito sobre armamento ou sobre maioridade penal. Por que a gente não faz plebiscito sobre a privatização da rede de distribuição BR, que foi no governo Bolsonaro, e hoje tem um monte de posto BR aí que não tem combustível da Petrobras, mas tem a marca. Isso piorou a condição de vida. Nenhuma dessas reformas, liberais e capitalistas, e eu lembro de uma fala sua uma vez aqui, numa entrevista depois que você foi vereador, que você era um liberal radical, ultra, e você falou, olha, hoje eu vejo o papel que o Estado tem no conjunto da classe trabalhadora depois da sua experiência de vereador, e nós somos adversários políticos, mas eu não tenho dúvida que você fez um grande mandato, um mandato importante, que eu já até falei a fala. Minha frase, para ficar certo, eu acreditava que o Estado mínimo ainda era grande, eu defendia uma tese de um Estado minimamente presente, né? Acreditava que assim, quanto menos o Estado encher o saco, melhor, né? A grande realidade é essa lição do mandato feito com responsabilidade, né? E aí tem os meus orgulhos, eu só vou tomar um minutinho, mas assim, eu nunca usei o carro da Câmara, assim, tem uma série, viajei muito, paguei minhas contas ali, lutei pelo pessoal do Copacabana, que era uma coisa importante, fiz muitas legislações que são importantes para o coletivo, né? Desde questão de hidrômetro, que é um problema nesses condomínios populares, até regularizações, enfim, muita coisa que a gente fez. Mas o fato é que sim, você tem uma parcela, e isso eu falo muito para os meus amigos, né, que são privilegiados, né? Eu falo para eles, olha, existe um mar de excluídos que realmente se o Estado não der a mão, é impossível solucionar. Aí nós podemos definir gradações, modelos, o que é melhor, o que é pior. Mas achar que por mágica as coisas vão se resolver, né? E que é só por falta de esforço que alguém não chega lá, absurdo. É de uma crueldade absurda. Sim, eu concordo nesse ponto. E a classe trabalhadora brasileira trabalha muito, a jornada de trabalho é muito grande. Por que quem trabalha 44 horas por mês, por semana, aliás, recebe o salário que recebe, né? Então essa é a discussão. Mas vamos lá, nós estamos caminhando para o fim, como eu te falei, que
Eu tenho, a conversa é boa. Por paridade de armas, como disse o Marcos Ferreira ontem, eu tenho que manter o tempo mais ou menos equilibrado. Vamos lá. Você falou que você faria no começo do mandato de caso eleito prefeito de Franca. Eu queria saber o seguinte: qual, na sua opinião, seria o grande enfrentamento a ser feito? Você acha que é uma questão pontual, do tipo infraestrutura, zeladoria, saúde, educação, ou você acha que seria essa grande questão de melhorar a renda das pessoas e envolver a população de Franca numa discussão democrática? Qual que seria, ou uma outra, né, que você quisesse me pontuar, qual que seria o grande foco do seu trabalho ao longo dos 4 anos? Sem sombra de dúvida, é essa mudança e esse envolvimento necessário que a classe trabalhadora precisa recuperar e ter condições de definir a sua vida, definir o seu rumo. Esse é o modelo de socialismo que a gente acredita. Não é que a propriedade estatal ou a propriedade privada, a gente até brinca, não precisa ter medo de comunista. Né? Primeiro, comunista não come criancinha, comunista não toma o seu carro e sua casa. Quem faz isso é o banco, que toma a sua casa e toma o seu carro. Né? Você não vai ver um comunista fazendo isso. Mas nós queremos estar ombro a ombro, lado a lado com a classe trabalhadora, criando mecanismos que ela tenha condição de participar e decidir, né? Inclusive modelo de propriedade. Né? Por exemplo, o Guilherme Boulos, nós estamos em partidos diferentes, mas costuma dizer, é uma realidade. Existe mais casa sem gente do que gente sem casa no Brasil. E o mercado imobiliário segue aquecido. Por quê? Porque a casa ela não tem um valor de uso, não é a habitação a função da casa. Ela é valor de troca, ela é mercadoria, que tem que ser comercializada e negociada. E aí você tem grandes especuladores imobiliários. Porque se você pegasse todas as casas vazias e todo mundo que não tem casa colocasse numa dela, não ia ter gente morando embaixo da ponte. Todo mundo teria casa no nosso país hoje. Hoje, essa é a realidade que está... Mas a gente pode levar a mesma lógica para alimentos, né? Sim, a gente joga mais alimentos fora no Brasil porque tem gente passando fome. Tem mais comida. Toda a comida que a gente joga fora no Brasil por dia dava para alimentar todo mundo que passa fome e sobrar. E tá vendo que bom? Mas aí não é uma contradição do ser humano. Nós não temos aspirações diferentes. Não é a contradição do ser humano. Essa é a contradição do sistema que torna isso ético e legal. O desperdício de alimento, jogar fora a comida, né, e a concentração de propriedade. Isso não é da natureza humana. Né? Será? Não é da natureza humana porque o homem é um ser social. Quem constrói a nossa identidade é o coletivo e a sociedade. Nós não somos nem seres humanos se a gente estiver apartado da sociedade. Então é ela que vai determinar isso. Então não é genético e não é natural. Né? Que a natureza a gente transforma. Essa é uma característica da humanidade. E a gente a transforma a partir do trabalho, das relações que a gente estabelece. Por que fala-se tanto em competição no capitalismo como algo saudável? Porque coloca um trabalhador contra o outro, estimula isso. Quando na verdade os grandes saltos que a gente teve na civilização foram de cooperações, né? de experiências coletivas. Não é? E a gente tem experiências e sociedades e comunidades que vivem em fartura sem ter tanta riqueza, mas que vivem vida de abundância, com tempo livre, com tempo de lazer, com tempo... É essa perspectiva que a gente acha que a gente tem que trazer para a sociedade francana, para a comunidade, para a classe trabalhadora em geral. Que dá... O tempo está acabando aqui, não tem jeito, mas eu... Vou te pedir só aquele 30 segundos, você tem 30 segundos, não pode pedir voto, mas pode dar o seu recado. Eu queria só declamar um poema aqui, né, do nosso querido Mauro Yazzi, que você já entrevistou, foi nosso candidato a presidente, que chama assim: vale a pena viver quando se é comunista. Quando a noite parece eterna e o frio nos quebra a alma, quando a vida se perde por nada e o futuro não passa de uma promessa, nos perguntamos: vale a pena? Quando a classe parece morta e a luta é só uma lembrança, quando os amigos e as amigas se vão e os abraços se fazem distância, nos perguntamos: vale a pena? Quando a história se torna farsa e outubro não é mais do que um mês, quando a memória já nos falta e maio se transforma em festa, nos perguntamos: vale a pena? Mas quando, entre camaradas, nos encontramos e ousamos sonhar futuros, quando a teoria nos aclara a vista e com o povo, ombro a ombro, marchamos, respondemos: vale a pena viver quando se é comunista. Mauro Yazzi. Tito Flávio, muito obrigado.